Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso encontro sobre a oração cristã. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre como devemos levar a nossa vida de oração. E, para a gente iniciar esse encontro, vamos começar com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos filhos, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Então, pessoal, terminada a nossa oração inicial, que Deus abençoe nosso encontro, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar sobre a vida de oração do cristão, tá? Então, vamos começar definindo, né? O que é a oração, né? Para que serve a oração? O que é a oração? Eu vou colocar aqui uma definição. A oração é uma elevação da alma a Deus para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir o que precisamos. Então, quais são as três coisas que nós fazemos quando nós vamos fazer nossa oração? A gente eleva a nossa alma a Deus, né? Posso dizer os nossos pensamentos, né? A gente eleva o mais profundo do nosso ser a Deus durante essa oração. Então, no momento da oração, é quando a gente se despe, né? No sentido figurado, e nós entregamos tudo a Deus. Tudo mesmo. Para a gente fazer essa elevação de alma a Deus, a gente precisa conversar com Deus, né? E ali também, o outro sentido é adorá-lo. Desculpa, eu falei três, são quatro coisas, né? Adorá-lo. Então, adorar a Deus pelo que Ele é, né? Por ser esse ser onipotente. A gente adora Deus por ser Deus, né? Que nós conseguimos entender a importância dele, que ele está sempre conosco. Então, nós devemos adorá-lo, né? Então, sempre agradecer por tudo na nossa vida, por todas as coisas que acontecem na nossa vida, seja situações ótimas, maravilhosas que desejamos, seja situações que nós aprendemos algum tipo de lição. Então, sempre dar graças a Deus, né? E também serve para pedir o que precisamos. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre
essas três partes da oração, tá bom? A oração, ela pode ser mental, então você pode fazer suas orações sem pronunciar nenhuma palavra, né? Inclusive uma pessoa que tem alguma dificuldade de fala, que não fale, ela faz oração. Pode fazer oração de forma mental. Mas também a oração pode ser de forma vocal, né? Agora, no início do nosso encontro, eu fiz uma oração vocal, usando a minha voz, né? Que todos vocês ouviram. E aí, a oração mental, a gente fala que a gente faz apenas com a alma, né? E a oração vocal é que é feita com palavras. E pela atenção do espírito e da devoção de coração. Então, não adianta só recitar as palavras. É um momento que a gente usa as palavras, a gente coloca atenção naquelas palavras e a gente tem que aumentar, e a gente tem que colocar aquela devoção, aquele amor naquilo que nós estamos fazendo, tá? A oração pode ser pública, pode ser particular. Quando nós vamos à Santa Missa, é uma oração pública, né? Quando nós nos reunimos, por exemplo, para rezar um terço em família, de certa forma é pública. Ou o terço nas casas, outras famílias, é uma oração pública, tá? E, e aí, aqui vem umas explicações sobre as nossas orações. Eu vou fazer a pergunta e vou responder para vocês, tá bom? Em nome de quem devemos pedir a Deus as graças de que necessitamos? A gente pode pedir em nome de Jesus Cristo, porque Ele mesmo nos ensinou, e como pratica a igreja, que a gente pode pedir por nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, podemos, Jesus como nosso único mediador. Nós entendemos que Jesus Cristo é nosso único mediador. Então, a gente pede sim, a gente pode pedir sim em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E por que a gente deve pedir, né, as graças em nome de Jesus? Porque sendo ele o nosso mediador, somente por meio deles podemos nos aproximar do trono de Deus. Aí vem as perguntas, né? Pensando no que a gente falou, né? Que a oração é para a gente levar nossa alma, para adorar a Deus, para agradecer a Deus, né? E também para lhe pedir coisas. Aí vem pedir alguma coisa. Aí vem uma pergunta que muitas pessoas podem se fazer. Se a oração tem tal eficácia, por que muitas vezes as nossas orações não são atendidas? Você já pararam para pensar nisso? Tem gente que fala, eu rezo, 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 peço, peço, peço e nunca consigo aquilo. Aí vamos chegar em como nós devemos fazer nossa oração. Mas eu vou responder por que muitas vezes a gente reza, ora, pede a Deus com fé, faz tudo direitinho e muitas vezes algo que nós almejamos a gente não consegue. Muitas vezes nossas orações não são atendidas porque pedimos coisas que não convêm à nossa salvação eterna, ou porque não pedimos como deveríamos, tá? E quais as principais coisas que a gente precisa pedir a Deus? Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa material, o que a gente precisa pedir a Deus nas nossas orações? Então, a gente nunca deve esquecer de pedir a Deus a glória dele, né? Que a gente consiga a salvação eterna e que, principalmente, a gente tenha meios de alcançar essa salvação. Então, a gente pede para Deus para que a gente alcance a glória eterna, que a gente alcance a salvação eterna e que ele nos dê os meios para a gente se santificar e chegar até lá, tá? E aí tem uma outra pergunta que já me fizeram. Ah, tá. Antes dessa pergunta. Mas também é uma pergunta bem popular assim. Então, não é ilícito pedir bens temporais? Eu falei para vocês que a gente tem que pedir principalmente pela nossa salvação, né? E os meios para alcançá-la. Você vai ver, então é ilícito. Não é legal eu ficar pedindo, então, para Deus coisas temporais. Quando a gente fala bens temporais, às vezes você está precisando de algo que é material, algo para a saúde de alguém, tá? E aí, será que então é ilícito fazer isso, já que eu tenho que me preocupar principalmente a minha salvação, a salvação do outro?
Na verdade, sim, a gente pode pedir o que é lícito, né? É o que, desculpa, os bens temporais a Deus, né? É lícito. Só que isso eu aprendi há um tempo quando eu fiz a novena a Santa Terezinha. Eu achei o máximo isso que tinha na oração e me fez refletir muito durante a novena a Santa Terezinha. Mas aqui está escrito dessa forma assim: podemos, né, lícito pedir a Deus os bens temporais, mas sempre sob a condição de que eles estejam em conformidade com a sua santíssima vontade e não sejam impedimentos para a nossa salvação eterna. E no final dessa novena de Santa Teresinha falava exatamente isso. Falava assim: você fazia, tipo, pedido, no final da novena eu fiz o pedido, e no final falava: se for da tua vontade, da tua vontade, da vontade de Deus, e se for para minha salvação. Então a gente não deve nunca esquecer isso. A gente deve rezar, pedir, mas sempre lembrar: Senhor, se for da tua vontade, e para minha salvação. A mesma coisa sobre a saúde de alguém, um bem material. Muitas vezes não é aquilo que a gente precisa para a nossa salvação. Não vai ser através dele, né? Então, não há necessidade de termos, né? Só que quem é que sabe disso? Você sabe disso? Não, né? Seu pai, sua mãe, seu colega, seu amigo, ninguém sabe disso. Quem é que vai saber vai ser Deus. E é muito bom a gente se conformar à vontade de Deus. Não falando de você ficar conformado, não trabalhar. Por exemplo, você está querendo conquistar algum bem. Você precisa trabalhar, estudar, fazer os meios, né? A sua parte na obra para conquistá-lo. E provavelmente, se tudo você conseguir fazer direitinho, provavelmente você pode conseguir aquilo, né? Mas pode ser que seja alguma coisa que às vezes você está lutando ali, trabalhando, você está fazendo tudo certinho e não está dando certo. Você já olhou todas as coisas, não está dando certo. E você pediu aquilo para Deus. Já para você, pode ser que não seja da vontade de Deus aquilo. E isso é até interessante porque se a gente fosse passar para a linguagem atual dos coaches, é quando a gente muda a visão, né? Nem sempre aquilo que a gente está ali persistindo é realmente aquilo que é importante para a gente. Né? E isso a igreja já ensina faz um tempão sobre oração, tá bom? E o que a gente. Se a gente for pensar assim, tá, se Deus sabe de tudo, ele sabe do que eu preciso, por que então eu devo rezar? Né? Por que eu devo falar? Aí aqui a resposta é muito legal. Ainda que Deus saiba de tudo aquilo que necessitamos, quer, no entanto, que nós rezemos para que o reconheçamos como doador de todos os bens, para lhe testemunharmos a nossa humildade e submissão e para merecermos o seu favor. Eu tenho um testemunho muito bonito sobre o meu filho, mais velho, Pedro, na verdade, sobre gerar filhos. E é algo muito longo, não vou conseguir falar tudo para vocês nesse momento. Mas como eu fiz essa novena Santa Terezinha antes, aí eu fiz os 9 meses com Maria. Tem uma imagem de Nossa Senhora grávida que eu recebi, abençoada, que ela é peregrina. E se Deus quiser abençoar essa missão para outras mulheres conhecerem essa devoção. Mas enfim, durante essa novena dos 9 meses para Maria, eu incorporei no pedido essa frase da novena de Santa Teresinha. E realmente, durante toda a novena, o que eu percebi o quê? Que eu mudei meu jeito de pensar. Eu sempre falo que é uma nova conversão, uma reconversão. Então, eu mudei muita coisa, conheci muita coisa sobre o que é ser família, como ser cristã, e a conformidade à vontade de Deus. Que chegou num ponto da novena, eu fazia o pedido, eu falava, se Deus, né, se Ele me permitisse, né, ter meu filho, e eu falava filho, e veio o menino mesmo primeiro. E se isso for para minha salvação, então é a vontade de Deus. E eu pedia dessa forma. Chegou num ponto que eu ainda não tinha, né, concebido meu filho, e chegou num ponto que eu entendi a vontade de Deus até
se mesmo depois de toda aquela oração, depois de toda aquela novena, depois do sacrifício, da mortificação e de várias mudanças, o que era realmente se conformar à vontade de Deus? Naquele momento eu aprendi. Então, tudo na vida tem um porquê. Aí, eu entendi, aí foi que deu instalar, e agora eu entendi porque foram 5 anos para conceber uma criança. Por que, que eu não engravidei tão fácil no começo? Porque foi o jeito, foi a via, né, que Deus, que Nossa Senhora colocou na minha vida para eu poder entender, se conformar à vontade de Deus. Se não tivesse sido assim, provavelmente eu não teria vivido aquela experiência. Então, assim, tem coisas que a gente só vai aprender quando a gente olha para trás, tá? E a gente tem que reconhecer isso. Não adianta só a gente pensar, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe o que eu preciso, eu não vou rezar, não vou pedir, e tanto faz. A gente precisa reconhecer que só Ele é o doador de todos os bens. A gente precisa testemunhar isso também. E a gente precisa se submeter com muita humildade para merecermos esse favor, tá? Então, quando você. Eu não estou falando, gente, de você não se dar importância. Nós somos muito importantes, criados à imagem e semelhança de Deus. Cada ser é único, Deus ama cada alma que Ele colocou aqui, cada alma é única. Mas, ao mesmo tempo, perto do poder, da grandeza de Deus, nós somos muito pequenininhos, né? Então a gente precisa se submeter, a gente ter essa humildade de entender o quão pequeno nós somos. Tá? Apesar de sermos importantes para Deus, nós somos muito pequenos, né? Perto de Deus. Então é importante que na nossa vida de oração a gente lembre sempre disso. E também eu vou falar um pouquinho também sobre a vida de oração. A gente precisa, para a gente fazer nossas orações, a gente precisa de recolhimento, de humildade, de confiança, perseverança e resignação, né? Então, recolhimento, a gente fala o quê? A gente deve orar com todo respeito e devoção, né? Evitando, quanto possível, as distrações, que são todos os pensamentos estranhos à oração. Então, a gente deve fazer aquele momento, um momento especial, seja que dure 1 minuto, segundos, ou que seja uma oração mais longa. A gente tem que sempre procurar esse recolhimento, né? Se voltar para aqui. Apesar que muitas vezes a gente faz a oração meio atribulada. Aqui em casa, por exemplo, quando a gente vai rezar o terço, a gente tem crianças. A gente não consegue fazer tão concentrado assim. Mas também a gente sabe que isso é uma fase, uma hora eles vão se acostumar com o terço, e uma hora eles vão estar rezando com a gente. Mas por enquanto não é essa a realidade. E a gente não consegue ter aquela, porque afinal minha casa não é um mosteiro, né? Mas é bom a gente ter momentos de oração só com Deus, por exemplo, ao acordar, né? Tentar acordar para ter aqueles minutinhos de pelo menos entregar, né? Nossa vida a Deus, um dia a Deus, ao adormecer. Algumas vezes fazendo algum trabalho que não distraia tanto, né? Por exemplo, você está lavando uma louça. E aquele tempo que você tem de elevar a sua alma, de fazer uma oração mental, às vezes as pessoas estão dormindo, estão na escola, você tem aquele momento, você consegue fazer essa elevação da sua alma, né? A segunda, além do recolhimento, outra disposição é a humildade, né? Então, quando a gente tem que ter, então, recolhimento, a humildade. Então, a gente, como eu falei anteriormente, a gente precisa sinceramente reconhecer nossa indignidade, nossa impotência e miséria, acompanhando a oração com compostura de corpo, né, do corpo. Então, esse catecismo é um pouco mais antigo, né? Então, ele fala da compostura do corpo, muitas vezes ajoelhar, né, para fazer oração e tudo mais. Mas o principal aqui é a gente reconhecer nossa impotência diante das coisas, e que a gente precisa, sim, fazer oração. A gente precisa também orar com confiança. Isso quer dizer que a gente tem que ter uma firme esperança que nós vamos ser atendidos. Mesmo quando a gente fala, se for para a minha salvação, a gente tem que ter confiança.
que é possível sim que Deus faça. Pode ser que não aconteça, mas que é possível. Se for da vontade de Deus, será possível. Então a gente tem que ter uma firme esperança de sermos atendidos. E se disso resultar a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem. Nós precisamos também ter perseverança ao orar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não devemos cansar-nos de orar, se Deus não nos atender imediatamente, mas sim que devemos continuar a orar ainda com maior fervor, né? Então, dependendo da situação, a gente precisa continuar, né? A gente vai continuar até o fim, né? Orar por aquele pedido. Como eu disse, né? A gente só vai saber depois se realmente foi da vontade de Deus, só depois quando a gente olha a nossa vida para trás, se aquilo levou para um bem, se não levou. Né? Normalmente, a gente vê que até o sofrimento nos leva a um bem. Eu gosto muito de uma frase que eu repito, que Deus sempre vai tirar um bem de todas as situações, inclusive das situações de sofrimento, das situações ruins da nossa vida. Sempre, sempre, sempre haverá um bem. E se a gente começa a ver, se a gente olha para trás na nossa vida, ou se a gente vê ao longo de fatos históricos, até fatos horríveis, a gente consegue tirar um bem. Eu não vou falar, não vou citar de que tem algumas coisas que eu vejo bem, que são um pouco polêmicas, mas é interessante. Tem aquele psiquiatra Viktor Frankl, que ele é judeu, na verdade já faleceu, ele foi para campos de concentração e ele escreveu sobre como as pessoas se comportavam no campo de concentração, né? E as pessoas que encaravam, isso é um fator, né? Que encaravam aquilo com outros olhos, conseguia ressignificar, elas conseguiam continuar apesar de tanto sofrimento. E tem pessoas que elas morriam por entrega, né? Por se entrega. Não tô falando de tortura e tal. Mas estou falando a forma que as pessoas conseguiam ressignificar aquilo. Agora a palavra está na moda, ressignificar, né? Conseguiam transformar aquela experiência. Inclusive no pós, as pessoas que saíram, né, que conseguiram se salvar no, no, no pós-guerra, né? Então, eu acredito que tenha muito a ver com isso, né? Então, a gente tem que ter esperança, tá? Perseverança e esperança na nossa oração. A gente também deve orar com resignação. Então quer dizer que a gente deve se conformar à vontade de Deus, que conhece melhor do que nós o que é necessário para a nossa salvação eterna, mesmo no caso que as nossas orações não fossem atendidas. Parece contraditório, né? Eu tenho que perseverar, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender. Mas se a gente olhar para a nossa vida, a gente consegue sim entender, consegue colocar cada coisa em seu lugar. A gente persevera na oração, mas a gente também entende. E uma pergunta assim: que efeito produz em nós a oração? Então você fala, tá, eu estou orando para Deus, para a honra e glória dele, para adorá-lo, né? Mas quais são os efeitos que produzem em mim, tá? Quando a gente ora, a gente reconhece que nós somos dependentes de Deus em todas as coisas, que Deus é supremo. E isso nos faz progredir nas virtudes, né? Para alcançar a virtude, alcança-nos de Deus, a misericórdia de Deus a nós. Nos fortalece contra as tentações, nos conforta nas tribulações e nos auxilia nas necessidades. E nos dá graça da perseverança final. Então, a prática da oração nos faz ser mais perseverantes. A prática da oração vai nos fortalecer e fazer-nos melhor, né? Porque a gente vai buscar ser mais virtuoso por conta dessa oração. A gente vai buscar mudar de vida. Uma das formas da gente fazer oração também é fazer a leitura da Bíblia, né? Que é a leitura orante da Bíblia. E quando a gente verifica ali os pedidos de Deus, as promessas de Deus, os conselhos de Deus, quando a gente medita um livro santo, livro santo no sentido de, às vezes, um santo que escreveu uma obra, ou mesmo um leigo que escreveu uma obra de orientação, padre, né, um bispo, como a gente conhece Dom Funtouchin, a gente conhece
Vamos pensar em padres contemporâneos hoje em dia, né? Que nos faz orar quando a gente ouve uma pregação deles, faz nos refletir, levar nossa alma, nos melhorar. O Padre Paulo Ricardo, os padres, né, das nossas paróquias, obviamente, né, nas santas missas, que a gente faz oração, na pregação. Frei Gilson, que é mais do lado carismático, entre outros, tem vários, né? E padres, santos, as irmãs, né? Esqueci o nome agora da ordem, da irmã Kelly Patrícia, que ela faz transmissão. Então, assim, nos leva a orar, nos leva a refletir, tá? E nos melhora, tá? Quando a gente faz a oração, a gente faz o estudo, a gente se entrega a Deus, a gente sempre procura melhorar. Porque o nome da gente fazer isso ao contrário se chama hipocrisia, né? E ninguém está livre disso, tá, gente? Não estou falando de uma pessoa, não estou falando de um lugar de uma pessoa que já está perfeita, não. Mas o nome disso se chama hipocrisia. Então, muitas vezes como que a gente faz, vive de um jeito e ora e eleva nossos pensamentos a Deus de outro. A gente tem que encontrar um senso, né, comum ali. Então, o certo é o quê? Conformar a nossa vida, transformar a nossa vida à maneira que Deus nos pede, não o contrário, né? E aqui, quando que a gente precisa orar? A gente precisa orar sempre, né? Então, ao acordar, ao começar um trabalho, ao dormir, e especialmente nos perigos, nas tentações, no momento da morte. E essa oração, a gente deve orar pelas outras pessoas também, tá? Nós devemos interceder pelas outras pessoas também, pedir as orações pelas outras pessoas. Então, pelos nossos parentes, superiores, benfeitores, amigos, inimigos. Sim, gente, nós devemos rezar por quem até a gente não está muito bem. Pela conversão dos pobres pecadores. Então, isso é algo muito importante. Principalmente para vocês que estão recebendo sacramentos agora, estão tendo, para vocês, para todos, né? Para as pessoas antigas também. Não, mas isso é para todo mundo. Para mim, agora. Mas eu sempre falo da nossa alegria de quando a gente é recém-convertido, ou a gente recebe o sacramento, a gente está arrumando a nossa vida, a gente tem que tomar cuidado para não cair no perigo daquele negócio de começar a apontar o dedo, sabe? Agora que eu sei um pouquinho mais, que eu conheço mais a igreja e tudo mais, então, aquela pessoa faz tudo errado, não, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente tem que lembrar que quando a gente vê algo que talvez não esteja tão certo, dependendo do que for, o que resta a gente é rezar antes de tudo, orar por aquelas pessoas antes de tudo. Então, todos nós somos pecadores, né? Possíveis pecadores. E pecadores porque nós estamos aqui nessa condição humana. Mas tem pessoas que isso está escancarado. E o que nós devemos fazer? Apontar o dedo e falar, você vai para o inferno? Não. A gente tem que rezar para elas. A gente tem que dar a mão para aquelas pessoas. E nas nossas orações também é uma forma de ajudá-las. Tá? A gente rezar por aqueles que estão fora da verdadeira igreja e pelas benditas almas do purgatório. Ok? E aí, a oração mais importante, a escrita, tá? Ainda a gente fazer a mental, nossa oração espontânea, é o Pai Nosso. É a oração mais excelente. Por quê? Porque ela foi ensinada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus Cristo. Então, todos os dias, orem, rezem o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele ele é chamado também de oração dominical, que quer dizer oração do Senhor, precisamente porque quem ensinou foi Jesus Cristo da sua própria boca. E no Pai Nosso tem 7 pedidos, 7 petições. Vamos ali acompanhar como que é o Pai Nosso. O Pai Nosso, vamos começar. Pai Nosso que estais nos céus, primeira petição. Santificado seja o vosso nome. Segunda, venha a nós o vosso reino. Terceira, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Quarta, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós pedimos o alimento. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então a gente pede perdão. E a gente pede para não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente pede para não cair em tentação e a gente também pede para livrar-nos do mal. Tá bom? Eu não vou me aprofundar sobre o Pai Nosso, gente. Tem muita coisa que a gente poderia falar de cada petição do Pai Nosso. Mas a gente tem pouquinho tempo, tá? E a segunda oração que a gente deve sempre rezar depois do Pai Nosso, todos os dias, é a Ave Maria, tá bom, gente? Por que a Ave Maria, né? Porque é através da Ave Maria, que a gente chama de saudação angélica, que a gente recorre à Santíssima Virgem, ou seja, a Virgem Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus, sob todos os seus títulos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima. Uma curiosidade, gente, esses títulos são dados por conta das suas aparições, mas é a mesma pessoa, é a Virgem Maria, tá bom? Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de Lourdes, vamos lembrar mais nomes de Nossa Senhora. Tem mais, gente. Tem um monte de aparição por aí. Só que a que eu lembrei foram essas. A memória da pessoa. E aí, ela é chamada de saudação angélica porque a primeira parte da Ave Maria é extraída da Sagrada Escritura. É o anjo Gabriel quando anuncia Maria. E ele fala assim, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A segunda é, bendita sois vós entre as mulheres. Isso foi o anjo que falou para Nossa Senhora. E a gente repete isso todas as vezes. A gente sauda Nossa Senhora com a saudação que o anjo fez a ela. E a segunda parte, o outro trechinho, é como Isabel, prima de Nossa Senhora, mãe de João Batista, que foi o profeta que precedeu a Cristo, assim, anunciando a vida de Cristo e batizou Jesus. E que falou a segunda parte, que ela falou, bendito o fruto do vosso ventre, né? E o restante foi completado pela igreja, Jesus. E qual que é a intenção quando a gente sauda Nossa Senhora? Né? Nós saudamos a Santíssima Virgem com as mesmas palavras do arcanjo, com a intenção de nos congratularmos com ela, de nos alegrarmos com ela. Lembrando singulares dons e privilégios com que Deus a favoreceu, de preferência a todas as suas criaturas. Tá bom? Ah, e aqui, por que a gente fala que depois do Pai Nosso, dizemos Ave Maria como preferência a qualquer outra oração? Porque a Santíssima Virgem é a advogada mais poderosa junto de Jesus Cristo. E por isso, depois de termos rezado a oração de Jesus Cristo nos ensinou, desculpa, gente, rogamos a Santíssima Virgem que nos alcance as graças que imploramos. Tá bom? E por que ela é tão poderosa, a Virgem Maria? Porque ela é mãe de Deus. E é impossível que ela não seja atendida. Aliás, como eu estava falando para vocês no meu testemunho, o pedido para concepção dos meus filhos, seja biologicamente ou não, que foi feito a Nossa Senhora. E ela me atendeu. Eu, uma pobre pecadora, né? Que não mereço tamanha graça. Eu já fiquei emocionada. Gente, não posso falar de Nossa Senhora que eu quero chorar de emoção. Mas isso é uma coisa para outra hora que eu conto para vocês. E ela continua nos ajudando aqui, viu, gente? Tem essa devoção. A Nossa Senhora, os santos, né? Depois a São José. E o que é, qual a devoção, a principal devoção que a igreja nos pede a Nossa Senhora? A principal devoção é que a gente recite o rosário, né? Que é o terço, o famoso terço, que a gente recite o rosário.
E aqui tem uma coisa muito bonitinha. O que nos ensina os santos sobre a devoção da Virgem Maria? Sobre a devoção a Maria, os santos nos ensinam que os seus verdadeiros devotos são por ela amados e protegidos com amor de mãe muito terno. E é por meio dela tem a certeza de encontrar Jesus Cristo e alcançar o paraíso. Amém. Amém. E é isso que eu tinha para falar sobre essa oração da Ave Maria. Sobre os santos, vocês entenderam quem são os santos, né? Acho que eu já expliquei para vocês, a comunhão dos santos. Então, como que a gente utiliza os santos na nossa oração? Nós utilizamos eles como intercessão. É muito útil invocar os santos. Isso deve ser feito por todos nós cristãos. De modo particular, devemos rezar ao nosso anjo da guarda. Não se esqueçam, gente. A São José, protetor da igreja. Os santos apóstolos, o santo do nosso nome. A gente chama de santo onomástico. Lembrei a palavra. Santo onomástico, que é o santo do seu nome. Pode ser que você tenha um nome que não tenha nenhum, que não seja nome de santo. Mas procure saber se existe um santo com seu nome, tá? O meu nome é Priscila. Tem o nome Priscila na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, que foi a mulher, e agora eu já esqueci de quem foi, mas é um trechinho muito rapidinho. Mas para ser considerado santo mesmo, tem a Santa Prisca, que seria uma versão de Priscila. Então tem do meu nome. Eu já procurei aqui. Aqui em casa a gente tem o Pedro. Eu coloco o nome dos meus filhos no nome dos santos, tá? Então eu tenho o Pedro, por conta de São Pedro, principal, São Pedro Apóstolo. E a minha bebê se chama Chiara, porque Chiara em italiano é Clara, então por conta de Santa Clara de Assis, e uma beata que eu conheci quando eu estava, antes de eu gestar, que me apeguei muito a ela, ela ainda não foi canonizada, então ela ainda não é santa, ela ainda é beata, que é a Chiara Corbello Petrino, em italiano. E também tem uma outra santa, que é a Chiara De Luce. E tem mais outra, acho que é Chiara. Então, é muito bom nós termos a devoção e lembrar da história. Não só falar assim, São Pedro, rogai por nós, mas conhecer a história também do santo que tem a ver com o nosso nome ou o nosso santo de devoção. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, sou devoto de Santa Rita de Cássia. Você conhece a história de Santa Rita de Cássia? Não, só rezo para ela. Sou devoto até de Nossa Senhora. Você conhece? Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Você conhece a história de Nossa Senhora, da imagem de Nossa Senhora Aparecida? Sou devoto de São Judas Tadeu. Você sabe quem foi São Judas Tadeu? Sou devoto de São José. Sabe quem foi São José? A gente precisa conhecer a história dos santos, porque eles são exemplos para a gente, tá? Então, nós temos que pedir a intercessão deles, mas conhecer a história de vida. Sabe quem foi Santo Agostinho? Sabe quem foi Santa Teresinha do Menino de Jesus? Tem tanta gente devota, né? Santa Teresinha do Menino de Jesus. Sabe quem foi? Como foi a vida dela, dessa menina? Né? Então, a gente precisa conhecer mais. Isso é uma forma de oração também, tá? E isso transforma a nossa vida. E é isso, gente. Tá. Aí das orações, o que eu vou fazer para vocês? Nós temos várias orações. Deixa eu finalizar, né? Eu já estava viajando aqui. Nós temos diversas orações. Eu falei do Pai Nosso, da Ave Maria, né? Nós temos várias orações que nós fazemos, por exemplo, na igreja. Nós temos as orações que a gente pode fazer espontânea, por exemplo, a oração da manhã. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês como que a gente pode fazer algumas orações durante o nosso dia. Então, assim, logo pela manhã, ao acordar, né, a gente faz o nosso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entregar o nosso dia, a nossa vida, os nossos trabalhos a Jesus. E aí, o Pai Nosso, Ave Maria, se vocês puderem rezar minimamente, tá? Durante o início de um trabalho, início de alguma tarefa, por exemplo, você vai trabalhar, entrega, faz uma oração mental, faz uma oração, a gente fala mental, que não é a vocal, né? A oração apenas da alma. Faz uma oração da alma para entregar aquele trabalho, aquele dia. Se você mexe com pessoas, entregar todas as pessoas que você vai entrar em contato
naquele dia. Entregue o seu serviço da casa, se você é dona de casa, seus filhos, seu esposo, reze pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo que você entregue isso. Isso você pode fazer em diversos momentos do dia. Tem uma oração que eu gosto muito, mas nem sempre as pessoas podem fazer, às vezes devido ao trabalho, às vezes até por esquecer, mas o Ângelus ao meio-dia, que é uma oração rapidinha, que tem 3 Ave Marias. Eu vou montar tudo no PDF para vocês, tá? Orar, mentalmente, antes das refeições, agradecer o seu alimento. Existem orações já feitas, tá? Para isso, para agradecimento antes e depois da refeição. Mas, se você não tiver com ela, faça sua oração mental de agradecimento. Lembre, porque tudo que está ali na mesa é fruto do nosso trabalho. E fruto do nosso trabalho, graças a Deus. Então, se a gente tem saúde, se a gente pode trabalhar, se pode receber aquele alimento, seja você mesmo se você for aposentado, todos os bens que nós temos, nós acreditamos que são todos advindos de Deus. Então, nós agradecemos a Deus por aquilo. Ok? Ora, se vocês puderem colocar a devoção a oração do rosário, do terço, né, diariamente, será uma bênção. Aqui é uma luta. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, tem temporada que eu consigo, mas a gente vai lá perseverando, tá? Parece que é muito longo, mas no final, lembro quando eu ia trabalhar, eu rezava na condução, tá? O terço. Só que você reza mentalmente, você não faz vocal. Quando a gente reza aqui em família, a gente faz oração vocal, né? Deixa eu ver o que mais. Antes de dormir, agradeça antes de dormir, né? Principalmente porque você não sabe se você vai acordar. Encomenda a sua vida. Você fala assim, você fala, Deus, se for o meu último dia, fala, né? Fala para Deus, especialmente por isso. Não deixe de rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo da Guarda, né? Rogue, se for para a honra e para a glória de Deus, que no outro dia, amanhã você tenha um novo dia, se for isso da vontade de Deus, que seja mais um dia para amá-lo, para glorificá-lo. Então, basicamente, essa é a nossa vida de oração cristã. Aí dentro disso você pode colocar a leitura da liturgia, não obrigatoriamente, mas ouvir. Hoje em dia tá tão fácil, né, gente? Tem no YouTube, tem o povo que manda a liturgia no WhatsApp, tem aplicativo. Então você pode pegar ali a liturgia e ouvir a explicação, a homilia de um padre sobre aquela leitura. E pode ser um exercício, né? De você. É uma forma de oração também, de contemplação e de oração. Então, tem diversas coisas que você pode fazer ao longo do seu dia como cristão para se colocar na presença de Deus, tá bom? E basicamente é isso, tá? Eu vou mandar, então, para vocês um PDF com as orações dos cristãos, as principais orações, as basiquinhas, né? E as orações que tem na missa, como glória, o ato penitencial, tá bom? E é isso. O nosso encontro de hoje termina por aqui. E espero que vocês aproveitem bem. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.